Retornamos então para continuar essa nossa conversa sobre os dentinhos, sobre chupeta, e agora a gente vai falar de escovação. Nós vínhamos falando, né, da importância da escovação e de algumas coisas que se usava, não se usa mais, que mudou. Então nos conta, doutora, frequência de escovação, importância da escovação, pensando os pequenos. O que tu nos sugere, nos orienta quanto a isso? Na verdade, assim, a gente tem sempre uma orientação de 3 vezes ao dia a escovação, né? Eu costumo dizer assim que eu vou adaptando a cada família, né? Por isso a questão da importância desse contato com a família, dessa entrevista, né? Cada família tem sua realidade. Tem crianças que vão para a escola o dia inteiro, crianças que vão para a escola só à tarde, só pela manhã, né? Crianças que ficam com os avós, né? Eu costumo dizer que assim que o carinho envolve o doce, então as crianças que ficam com os avós, eles têm uma tendência a consumir alimentos mais açucarados. Bem lembrado. Então assim, de regra geral para criança pequena, eu costumo dizer de 2 vezes por dia. Porém a mais importante das escovações é à noite, né? À noite a criança vai ficar sem se alimentar durante toda a noite, é o desejado, né? Claro, tem crianças que fazem uso da mamadeira, do aleitamento materno durante a noite, mas assim, é importante a criança dormir com a boca limpa, né? Então, à noite e pela manhã, se possível, após o meio-dia também, né? Após o almoço. Só que assim, daí entra a escovação da escola muitas vezes. Eu estava mesmo pensando agora que tu disseste 2 vezes por dia, daí eu já pensei, tá, uma criança que fica o dia inteiro na escola, ok. Geralmente a rotina da escola compreende uma escovação depois do almoço, que seria pela manhã, e uma escovação depois da janta, né? A maioria das escolas, ela tem esse cardápio que compreende a janta, né? Isso pensando as EMEIs, tá? Como a gente está falando dos pequenos, né? Então a criança que passa o dia inteiro na escola, ela compreende então essas 2 escovações durante o dia, né, que seria após o almoço e após a janta, que é uma prática escolar. Nas escolas que são EMFs, no caso que as crianças ficam só meio turno, geralmente a gente tem a prática também de após o lanche, que é um lanche só, fazer também a escovação, porque a gente parte desse princípio também que se daqui a pouco a criança não tem o hábito em casa, né, a família não tem o hábito, enfim, pelo menos a gente garante uma escovação ao dia. Mas a gente também sempre fica preocupado com essa questão da noite, né? Mas tendo essa escovação na escola, após o almoço, após a janta, isso já ajuda, é ótimo, né? A placa bacteriana, assim, mais ou menos, ela leva 24 horas para se formar, né? Então, a gente fazendo uma boa escovação, né? Daqui a pouco os profs ajudando um pouco ali na escola, porque como tu falou, tem crianças que realmente que chegam até no consultório e dizem: ele faz na escola, em casa a gente não faz, né? Então é importante essa questão da escovação na escola também, né? Então, se é feito, a gente já tem uma tranquilidade, né? Já sabe que em algum momento essa criança vai estar em contato com essa remoção mecânica, né? Da placa bacteriana, do biofilme, e então é importante. Até tem a questão do creme dental com flúor, né? Muitas vezes a criança faz sem o flúor, a gente já começa a introduzir o flúor com o aparecimento do primeiro dente, né? Também diferenciado para cada família, crianças que consomem mais doce, a gente vai orientar o flúor de uma maneira, crianças que têm a dieta controlada, é uma outra orientação. Inclusive no consultório, como eu estava te comentando, não são todas as crianças que a gente aplica flúor hoje em dia, né? A gente já tem estudos que mostram que o flúor é um tratamento. E muitas vezes a gente fazendo esse flúor sem necessidade, a gente vai estar fazendo um sobretratamento, né? Então, por isso eu acho que hoje em dia também já não tem o flúor feito nas escolas que antigamente tinha. Nós somos a geração que recebia tinha. flúor na escola. Eu não lembro direito
mas eu não lembro se era quinzenal, se era semanal, isso eu não lembro direito. Mas eu lembro que era seguido, assim, que tinha o flúor na escola. E quando eu iniciei a minha carreira como professora, ainda tinha, porque eu lembro de receber os frascos grandes, assim, com a medição e tal. Então, ainda se fazia essa prática do flúor, né, na escola. E tem até uma questão da água fluoretada. Antigamente também não tinha água fluoretada em todos os municípios, né? Então, isso também faz a diferença. Ah, sim, pensando até, claro, né? Se for pensar anos atrás, né? Muito se usava, tu diz a água que a gente consome, isso, inclusive. Né? Então, a água de poço, né? Era muito comum. Ainda se faz uso, mas claro, antigamente era bem mais, né? E tinha municípios que realmente, municípios pequenos no início da sua caminhada, não tinham ligação direta da rede, né, pública. Sim. Então, claro, daí não tinha esse complemento. Gente, olha, coisas que a gente não para pensar, né, dos motivos, porque nós somos de uma época em que se tinha esses hábitos e foram hábitos que foram sumindo, porque, claro, como tu disseste, há estudos, né, e aí volta para o nosso foco também da importância das teorias, né, e do que se tem hoje de estudos, né. Então, os estudos, eles vão avançando, eles vão trazendo novidades, eles vão trazendo luz, né, sobre vários aspectos. E, claro, a gente vai adaptando, né, já que os estudos trazem o que é benéfico, o que daqui a pouco não é tão benéfico também, se vai ajustando, né. Nenhuma verdade é inteiramente tão verdade que não possa ser modificada. Né? Então, que bom que também a gente tem esses embasamentos, né? Que podem nos ajudar nas práticas e ir melhorando cada vez mais. Daqui a pouco, se não se alterasse esse hábito, né, do flúor nas escolas, hoje se tendo né, a água fluoretada e tudo mais, daqui a pouco poderia causar outras questões né, que não tão benéficas. O excesso de flúor, né, no organismo, ele pode ser prejudicial, né? Por isso que a gente sempre pede aos pais a cuidar a quantidade de creme dental que é colocado na escova, né? Porque tem crianças que gostam de comer a pasta de dente, né? E na escola eles tentam também. Eles tentam também, eles abrem de cantinho, porque as pastinhas infantis, elas são gostosinhas, tem gostinho bom, Então, e a gente fica, crianças não é para comer, vai te fazer mal, né? E quanto a isso, até já que tu trouxeste essa questão, existem as pastas com flúor e sem flúor, né? Isso. Qual é a idade, qual é a orientação sobre isso, sim, exatamente? Isso, falaste da importância dos estudos, né? Eu digo, quando eu me formei, a gente orientava assim, apareceu o primeiro molar da criança por volta de 1 ano e meio, pode já introduzir o creme dental com flúor, com segurança, na quantidade de 1 grão de arroz, né? Bem pouquinho. Hoje já tem estudos que mostram que com o aparecimento do primeiro dente é importante, mas aí volta a individualidade, né, de cada criança. Eu costumo individualizar essa orientação do uso do flúor, né, mas de modo geral, a criança tem dentes, a criança já consome doce, ela já tem que introduzir o creme dental com flúor, né? A quantidade, geralmente, a gente pede de 1.000 a 1.100 ppm, que essa instrução tá ali na caixa no sim. Isso, no mercado mesmo, na farmácia, tu consegue... Então, pensando hoje a orientação de evitar os doces até 2 anos. Isso. Se realmente se pensar por esse parâmetro, então até os 2 anos não seria necessário a pastinha com flúor, aí após os 2 anos, então... Isso, na verdade, assim, eu digo, a criança não consome o doce, né? Mas ela consome uma bolachinha manteigada, ela consome, ela tá tomando xarope, ela tá usando um antibiótico que tem açúcar, né? Então, a gente vai introduzir uma escovação, o creme dental com flúor, né? E naquela quantidade ali não vai fazer mal. Não vai fazer mal. Eu sempre costumo dizer que a criança ela vai ingerir, né? Ela vai engolir, ela não sabe cuspir. E com a medida que a criança for tendo maturidade, for cuspindo já esse creme dental,
aí a gente já pode botar e aumentando um pouquinho a quantidade, né? Olha que interessante, porque às vezes a gente fica com essa dúvida também. Porque no mercado, né, no comércio, existe as pastas com flúor, sem flúor, e muitas vezes a gente fica na dúvida, porque todas são de personagem, todas são saborosas, todas são de... Né, às vezes eles chegam lá e eles querem, eu quero essa, aquela... E aí o pai olha no rótulo com flúor, sem flúor, vai agora, né? E, né? Algumas eu vejo que às vezes diz a partir de 3 anos. Tem questão da idade, né? Tem algumas com orientação, algumas não. Então a gente, quanto pais, né, também fica com essa dúvida, até que ponto, né? Porque a criança pequena, que nem tu disseste, ela ainda não gospe, então a gente também fica nessa angústia, tá? Mas vai fazer mal, não vai fazer mal? Mas realmente, e até eu tenho visto esses tempos agora de uma propaganda da questão da escova com aquela marquinha interna, coloridinha, que segundo a propaganda então que eu vi, era uma marquinha para orientar a quantidade de pasta que se colocaria. Eu achei isso muito interessante para as crianças, inclusive, para tu começar a mostrar o quanto de pasta que vai, porque as crianças, quando pequenas, ainda mais essas pastinhas gostosas, Querem eles colocam muito. Assim, gente, uma quantidade que nem se fazia nos desenhos animados, aquele desenho, assim, sabe? Que é enorme, uma quantidade enorme de pasta. E é bem interessante isso até para instruir a criança, né? Sim. A questão da autonomia até dela, é dentro da marquinha aquela quantidadezinha. Porque a criança em idade escolar, vamos pensar ali 4, 5 anos, que já gospe, né? Já sabe fazer esse movimento de enxágue a boca, depois da escovação. Aí já fica mais segura, então, a quantidade que tu usa de pasta com flúor. Então, tu já consegue instruir a criança, esse tantinho aqui, que já vai dar espuminha, colocar, né, suficiente. Sim. Porque a criança também precisa dessa autonomia, né? Que ela tenha essa autonomia de poder fazer a sua higiene bucal sozinha. Né? Eu costumo dizer assim, isso é um ponto importante também, que a literatura nos mostra, né, que a criança ela vai ter a coordenação motora fina, bem desenvolvida para escovar os dentes a partir dos 8 anos. Então, assim, a gente pode deixar a criança ter autonomia, né? Só que em algum momento do dia, eu costumo dizer, orientar os meus pacientes, principalmente à noite, até os 8 anos tem que ser um adulto para fazer essa higiene. Tem que ter a supervisão. Tem que ter a supervisão, isso. E aí tu vai mostrando, vai, escova aqui, isso, escova lá. Tu começa, eu vou terminar, né? Isso, uma intervençãozinha, né, pra criança, porque a criança, ela gosta desse momento de autonomia, mas, claro, precisa uma intervenção ainda de um adulto. Isso. É interessante também saber dessa questão da idade, né, quanto à questão da motricidade fina. Realmente, uma criança com 8 anos, ela já tem uma maturidade diferente, né? Sim. Então, claro, que até pela questão da maturidade em si, que ela eu vejo coordenar. pelos meus filhos, assim, eu tenho um de 4 e uma de 8. Então, eu gosto de aplicar neles, né? Então, escova, Bento escova, Antônio escova. E é gritante a diferença dos dois escovando. Mas, com certeza, uma criança de 4 e uma de 8, nossa, são 2 mundos. Mas, doutora, infelizmente o nosso tempo já está terminando. Nós viemos falando que às vezes é tão pouco tempo para tanta coisa para falar, né? Eu quero te agradecer imensamente tu teres vindo fazer essa fala muito bacana para nós, né? Quanto profissionais, quanto pais, né? É pertinente para um público enorme toda essa fala que tu fizeste. Então, eu te agradeço, fico de portas abertas. E vamos conversar para, de repente, futuras parcerias. Isso. A gente já veio falando umas outras questões. E deixo aberto também, para se tu quiser fazer mais uma fala, te despedir. Quero te agradecer, né? Foi muito gostoso, eu estava apreensiva, assim, né? Mas é muito gratificante para mim falar sobre odontopediatria, odontologia, que é uma coisa que eu amo, que eu faço diariamente, né? Estou disposta, né, a ajudar sempre que precisar. Eu acho que essas falas são importantes, né? A gente atinge o maior número de pessoas. E agradecer o teu convite, foi muito legal. Ai, que Gostei ótimo. bastante. Um bate-papo muito bacana. Mas então tá, pessoal, nós vamos ficando por aqui hoje. Na próxima semana, nosso próximo episódio, mais um profissional da área da saúde para falar de mais alguns aspectos sobre infância, desenvolvimento e tudo que é pertinente aos nossos pequenos. Até lá!